Encaminhamento da votação. Artigo 192. Anunciada a votação da matéria, é lícito usar da palavra para encaminhá-la, salvo disposição regimental em contrário, pelo prazo de 3 minutos, ainda que se trate de matéria não sujeita a discussão ou que esteja em regime de urgência. Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 1º. Só poderão usar da palavra 4 oradores, 2 a favor e 2 contrários, assegurada a preferência, em cada grupo, a autor de proposição principal ou acessória e de requerimento a ela pertinente, e a relator. Parágrafo 2º. Independentemente das disposições deste artigo, cada líder poderá manifestar-se para orientar sua bancada em qualquer votação, ou indicar deputado para fazê-lo em nome da liderança, pelo tempo não excedente a 1 minuto. Inciso com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 2º. A orientação de bancada realizar-se-á sem prejuízo do início da votação nominal. Inciso acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 3º. As questões de ordem e quaisquer incidentes supervenientes serão computados no prazo de encaminhamento do orador, se suscitados por ele ou com a sua permissão. Parágrafo 4º. Sempre que o presidente julgar necessário, ou for solicitado a fazê-lo, convidará o relator substituto ou outro membro da comissão com a qual tiver mais pertinência à matéria, a esclarecer, em encaminhamento da votação, as razões do parecer. Parágrafo 5º. Nenhum deputado, salvo o relator, poderá falar mais de uma vez para encaminhar a votação de proposição principal, de substitutivo ou de grupo de emendas. Parágrafo 6º, revogado pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 7º. No encaminhamento da votação de destaque apresentado nos termos do artigo 161 deste regimento, somente poderá falar um orador favorável e um contrário. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 8º. Não terão encaminhamento de votação às eleições, nos requerimentos, quando cabível, é limitado ao signatário e a um orador contrário. Seção 5. Do adiamento da votação. Artigo 193. Antes de ser iniciada a votação de uma proposição, será permitido seu adiamento mediante requerimento assinado por líder, autor ou relator, observado em qualquer caso disposto no inciso 9 do caput do artigo 163 deste regimento, pelos seguintes prazos: caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 1. Nas proposições de tramitação urgente, uma seção, inciso acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 2. Nas proposições de tramitação com prioridade, 3 sessões, inciso acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Inciso 3. Nas proposições de tramitação ordinária e nas propostas de emenda à Constituição Federal, 5 sessões. Inciso acrescido pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 1º. O adiamento da votação somente poderá ser concedido uma vez. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 2º, revogado pela Resolução nº 21, de 2021. Parágrafo 3º. O requerimento de adiamento de votação de proposição em regime de urgência deve ser subscrito por 1/10 dos membros da Câmara ou por líderes que representem esse número. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 21, de 2021. Capítulo 14. Da redação do vencido, da redação final e dos autógrafos. Artigo 194. Terminada a votação em primeiro turno, os projetos irão à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para redigir o vencido. Caput do artigo com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Parágrafo único. A redação será dispensada, salvo se houver vício de linguagem, defeito ou erro manifesto a corrigir, nos projetos aprovados em primeiro turno, sem emendas. Artigo 195.
Ultimada a fase da votação, em turno único ou em segundo turno, conforme o caso, será a proposta de emenda à Constituição ou o projeto, com as respectivas emendas, se houver, enviado à comissão competente para a redação final, na conformidade do vencido, com a apresentação, se necessário, de emendas de redação. Parágrafo 1º. A redação final é parte integrante do turno em que se concluir a apreciação da matéria. Parágrafo 2º. A redação final será dispensada, salvo se houver vício de linguagem, defeito ou erro manifesto a corrigir. Inciso 1. Nas propostas de emenda à Constituição e nos projetos em segundo turno, se aprovados sem modificações, já tendo sido feita a redação do vencido em primeiro turno. Inciso 2. Nos substitutivos aprovados em segundo turno, sem emendas. Inciso 3. Nos projetos do Senado aprovados sem emendas. Parágrafo 3º. A comissão poderá, em seu parecer, propor seja considerada como final a redação do texto de proposta de emenda à Constituição, projeto ou substitutivo aprovado sem alterações, desde que em condições de ser adotado como definitivo. Parágrafo 4º. Nas propostas de emenda à Constituição e nos projetos do Senado emendados pela Câmara, a redação final limitar-se-á às emendas, destacadamente, não as incorporando ao texto da proposição, salvo quando apenas corrijam defeitos evidentes de forma, sem atingir de qualquer maneira a substância do projeto. Artigo 196. A redação do vencido ou a redação final será elaborada dentro de 10 sessões para os projetos em tramitação ordinária, 5 sessões para os em regime de prioridade, e uma sessão, prorrogável por outra, excepcionalmente, por deliberação do plenário, para os em regime de urgência, entre eles incluídas as propostas de emenda à Constituição. Artigo 197. É privativo da comissão específica para estudar a matéria redigir o vencido e elaborar a redação final, nos casos de proposta de emenda à Constituição, de projeto de código ou sua reforma e, na hipótese do parágrafo 6º do artigo 216, de projeto de regimento interno. Artigo 198. A redação final será votada depois de publicada no Diário da Câmara dos Deputados ou distribuída em avulsos, observado o interstício regimental. Parágrafo 1º. O plenário poderá, quando a redação chegar à mesa, dispensar-lhe a impressão, para o fim de proceder-se à imediata votação, salvo se a proposição houver sido emendada na sua discussão final ou única. Parágrafo 2º. A redação final emendada será sujeita à discussão depois de publicadas as emendas, com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania ou da comissão referida no artigo 197. Parágrafo com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Parágrafo 3º. Somente poderão tomar parte do debate, uma vez e por 5 minutos cada um, o autor de emenda, um deputado contra e o relator. Parágrafo 4º. A votação da redação final terá início pelas emendas. Parágrafo 5º. Figurando a redação final na ordem do dia, se sua discussão for encerrada sem emendas ou retificações, será considerada definitivamente aprovada, sem votação. Artigo 199. Quando, após a aprovação de redação final, se verificar inexatidão do texto, a mesa procederá à respectiva correção, da qual dará conhecimento ao plenário e fará a devida comunicação ao Senado, se já lhe houver enviado o autógrafo, ou ao Presidente da República, se o projeto já tiver subido à sanção. Não havendo impugnação, considerar-se-á aceita a correção, em caso contrário, caberá a decisão ao plenário. Parágrafo único. Quando a inexatidão, lapso ou erro manifesto do texto se verificar em autógrafo recebido do Senado, a mesa o devolverá a este, para correção, do que dará conhecimento ao plenário. Artigo 200. A proposição aprovada em definitivo pela Câmara, ou por suas comissões, será encaminhada em autógrafos à sanção, à promulgação ou ao Senado, conforme o caso, até a segunda sessão seguinte. Parágrafo 1º. Os autógrafos reproduzirão a redação final aprovada pelo plenário, ou pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, se conclusiva, ou o texto do Senado, não emendado.
Parágrafo com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Parágrafo 2º. As resoluções da Câmara serão promulgadas pelo Presidente no prazo de 2 sessões após o recebimento dos autógrafos, não o fazendo, caberá aos vice-presidentes, segundo a sua numeração ordinal, exercer essa atribuição,